Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e os que vão escutar esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos já adiantados na nossa caminhada quaresmal. São 5 domingos que precedem o domingo de Ramos, a abertura da Semana Santa, que é a semana maior, e o domingo pascal. A cada domingo da quaresma, a igreja nos traz um tema que nos ajuda na nossa espiritualidade, na nossa conversão. Só para lembrar, primeiro domingo da quaresma, todos os anos é esse, as tentações de Jesus no deserto e as nossas tentações. No segundo domingo, a transfiguração de Jesus. O texto diz que quando Jesus orava, o seu rosto mudou. Ou seja, a nossa oração não muda apenas o nosso rosto, mas muda a nossa vida. E nesse terceiro domingo vem um tema central da quaresma, que é a conversão, que é a mudança de vida. Meus irmãos, precisamos entender uma coisa: o fundamento da igreja e da nossa fé, e a razão de existir da própria igreja, é um chamado a todos à conversão. Todos nós precisamos de conversão. Todos nós precisamos adequar a nossa vida ao sonho que Deus tem para cada um de nós. Nós enfrentamos tempos difíceis para a espiritualidade, tempos muito complicados para o catolicismo, porque o que paira hoje na cabecinha de muitos na nossa sociedade é que não é necessário uma mudança de vida para crer em Jesus Cristo. Nós ouvimos várias vezes a falácia: Deus me ama do jeito que eu sou, Deus me aceita. Então nós vemos isso, um reflexo nas próprias celebrações, um reflexo no próprio sacramento da confissão, onde as pessoas não veem pecado em nada, pessoas que têm uma vida bem desregrada, pecados públicos, mas elas não veem problema algum nisso. Se elas têm uma fé labial em Jesus Cristo, não é necessário uma adequação da própria vida. E nós vemos que é a primeira pregação de Jesus no Evangelho de Marcos, é sobre a conversão. Quando nós celebramos quarta-feira de cinzas, o chamado à conversão: convertei-vos e crede no Evangelho. E nós vemos no texto de hoje um Jesus que não é muito citado, não é? É um Jesus que é um pouco escondido. O pessoal gosta muito de um Jesus com água com açúcar, um Jesus muito do love, da turminha, dos ursinhos carinhosos. Esse é o Jesus que as pessoas estão buscando hoje. Não um Jesus real bíblico, mas um Jesus que atenda às minhas expectativas. Um Jesus criado à minha imagem e semelhança. E no texto que ouvimos, o Senhor é firme em citar 2 vezes 2 fatos trágicos, mas que nós precisamos olhar para isso como um apelo à conversão. Não a tragédia dos outros, mas o tempo que Deus nos dá. Jesus cita o primeiro texto, aquela tragédia sobre os galileus que Pilatos tinha mandado matar, misturando o seu sangue com o sangue das ofertas. Muitos comentaram: meu Deus, mas que ação violenta! O que essas pessoas fizeram para receber isso? Deve ser que eles eram mais pecadores que nós. Jesus vai dizer: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Aí vem uma palavra dura: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Jesus cita o segundo fato trágico. E aquela torre de Siloé que caiu e matou 18. Vocês acham que aqueles que morreram eram mais pecadores que os outros que não morreram? Jesus vai dizer: eu vos digo que não.
mas se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Jesus fala aqui de uma morte depois da morte, porque existe uma vida depois da vida, e existe uma morte depois da morte. A primeira vida é a natural, e esta vida acabará, não há outra maneira, com a morte. Quem não quer morrer, vai dizer Jerônimo, não deve nascer. Uma vez que nós nascemos, nós estamos caminhando para a vida, mas uma vida que deságua na morte. É a morte natural. Mas Jesus vai dizer que depois desta morte natural, que envolve o nosso corpo, lembra-te que tu és pó, e ao pó haverás de voltar, haverá uma vida sobrenatural, ou uma morte sobrenatural. A vida sobrenatural é o que nós chamamos de céu, vida eterna, o festim celestial. O que nós chamamos de morte eterna são as almas condenadas ao inferno. Então Jesus está aqui nos dizendo que a primeira morte ninguém escapa, mas a segunda nós temos que nos precaver contra ela e buscar aqui na terra uma vida de conversão, para termos depois da primeira morte a vida que não tem fim, ou a vida eterna. E Jesus vai dizer que aquele que não busca uma vida de conversão, ele pode perder a salvação. Eu não vou entrar aqui nas minhas colocações na pregação da parte da manhã. Convido os que aqui estão e você que está em casa a assistir esta semana a pregação anterior a essa. Foi onde nós aprofundamos essa questão da conversão, da redenção e da perdição. Aqui, meus irmãos, é necessário entender uma coisa: quando nós temos uma vida de santidade, uma vida com amizade com Deus, nós vamos separar as coisas de maneira clara. Como Jesus disse, a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Por não serdes do mundo, o mundo vos odeia. Mas sabeis que primeiro o mundo odiou a mim. Aí ele reza ao Pai: eu vos peço, Pai, que não os tireis do mundo, mas que os guardes do maligno. Então esta obra de conversão, que é uma vida, conversão não é um momento isolado, aí eu me converti, não, é sempre gerúndio, eu estou me convertendo a cada dia. O pão nosso de cada dia, a cruz nossa de cada dia, a bênção nossa de cada dia, a graça de Deus de cada dia. Então o que nós precisamos fazer naquele dia? Ter uma vida de conversão. O ontem nós entregamos a misericórdia, o amanhã nós entregamos e confiamos na providência, e o hoje nós vivemos na conversão. Conversão, do grego metanoia, do latim convertio, significa mudança de vida, mudança de mentalidade. Eu não quero desagradar a Deus, eu quero viver os valores de Jesus Cristo. É por isso que muitos não entenderam ou não quiseram entender que a porta da igreja está aberta a todos. Mas a pergunta é: qual é essa porta? Qual é a porta da igreja que se abre a todos? É a porta da conversão. Tanto é que quem não quer se converter, nem na igreja precisa estar. Por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta estava aberta. Por que o senhor e a senhora vêm à missa? É só porque a porta estava aberta? Não, porque nós procuramos uma vida de conversão. É uma vida de proposta, é uma vida de santidade nos valores do Evangelho. Assim como as portas estão abertas para acolher os que de fora querem se converter e participar, aqui conosco ela continua aberta para aqueles que não querem um caminho de santidade, não querem um caminho de conversão,
eles podem também livremente sair, porque seguir Jesus não é uma obrigação, é uma decisão. Eu me decido seguir Jesus Cristo, outros não. Outros vivem a vida no prazer, nas coisas mundanas, longe de igreja, não passa nem na porta de uma igreja. Isso é a vida deles. Agora, colhe-se o que se planta. Colhe-se o que se planta. E o coração do Evangelho fala sobre isso. É aqui que nós vamos nos deter. A questão de uma figueira plantada no meio da vinha. A vinha simboliza o mundo. A figueira, no Antigo Testamento, é Israel. No Novo Testamento, é a igreja. E hoje sou eu e você. O dono da vinha é Deus Pai. O cuidador daquela figueira que pede mais um ano é Jesus Cristo. E Deus espera de nós um fruto. Qual é o fruto? Da conversão. Então a parábola que nós vamos ler de novo, pegue o seu folhetinho, você que está em casa pode abrir a sua Bíblia, está em Lucas capítulo 13, é o versículo 6 ao 9, são 4 versículos só, mas é necessário voltar à parábola para entendermos o que Jesus está explicando. Parábola é uma história, uma comparação, uma analogia com o ensinamento moral. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, vamos juntos? Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Aí nós temos a frase daquele que está cuidando daquele pomar, daquela videira. Ele, porém, respondeu, o vinhateiro respondeu, todos: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Esta parábola de Jesus é chamada de figueira estéril. E ele nos passa várias lições aqui. Primeira lição: a figueira é uma árvore que chega a 10 metros de altura se for bem cuidada. É uma árvore frondosa, alta, grande. Essa no tempo do Senhor. E quando ela está perto de dar o fruto, ela se enche primeiro de folhas, para que o calor não queime o figo. Então ela enche primeiro as folhas e debaixo das folhas aparece o figo. E uma boa figueira, ela dá frutos no mínimo 2 vezes por ano. Uma figueira bem cuidada, ela chega a dar 3 vezes por ano. E Jesus aqui no texto diz que o dono da vinha viu uma figueira com muitas folhas. Significa uma figueira muito bonita, uma figueira que falava assim: estou cheio de fruto. Por quê? Porque eu estou cheio de folhas. As folhas mostram que ela está lotada de fruto. E este vinhateiro, que é o dono daquela figueira, ele vai para apreciar os frutos. Só que ele mexe, procura, abre folha, arreda galho, sobe, desce. Não havia nenhum fruto. Haviam apenas folhas. O que significa isso? Significa a pessoa que vive de aparência para o mundo, mas para Deus é uma pessoa infrutífera.
Ela vive de aparência, mas ela não tem essência. A figueira sem fruto é como um vidro de perfume caro sem perfume. Um belo embrulho de presente vazio. Um belo guarda-roupa que não tem uma peça para você usar. É muito bonito olhando, mas não tem utilidade alguma. O Senhor, quando nos vê, Ele quer que nós tenhamos fruto, que nós estejamos produzindo fruto. Entre tantos os frutos, hoje o fruto da conversão. E por quê que o vinhateiro foi naquela figueira e ele esperava que tivesse fruto? Aqui está o segredo da parábola. Por quê? Porque tudo que ele podia fazer para que a figueira produzisse, ele fez. Tudo que ele podia fazer de bom para aquela figueira, ele fez. Qual era o mínimo que a figueira podia dar para ele? Os seus frutos. Nós temos na segunda leitura de São Paulo aos Coríntios a ilustração, o que é uma figueira sem fruto. São Paulo vai dizer assim: os nossos pais, ele está falando do Êxodo, os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Que nuvem que é essa? É Deus. Quando o povo saía do Egito para a terra prometida, durante o dia era uma nuvem, durante a noite uma coluna luminosa. Então estava com Deus. E todos passaram pelo mar. Que mar? A travessia do Mar Vermelho. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e sobre o mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, que é o maná, panis angelicum. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Moisés feriu a rocha com cajado e ela cuspiu água, alimentou homens e animais, uma bebida espiritual. E de fato, bebiam de um rochedo espiritual. E aqui Paulo vai dizer, esse rochedo é Cristo. O alimento espiritual é o corpo de Cristo. A bebida espiritual é o sangue de Cristo. Ou seja, Deus fez o que podia. O povo estava com fome, deu de comer. O povo estava com sede, deu de beber. O povo tinha o Mar Vermelho pela frente, Deus abre o mar. O povo se sentia perdido à noite, era uma coluna de fogo. Se sentia perdido de dia, uma nuvem. A pergunta é, o que Deus poderia ter feito para aquele povo que Deus não fez? E São Jerônimo, ele vai além, aí ele dá um cutucão em nós. Se aquele povo estava com sinais indiretos no Antigo Testamento, muito mais nós, que Deus deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por nós. Aquele que, a Bíblia vai dizer, aquele que não poupou o seu Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Você que é mãe, deixa eu falar ao teu coração, você que é mãe, você daria o seu filho para morrer por um condenado? Você daria o seu filho para morrer por um pecador? Você daria o seu filho para morrer por pessoas que não estão nem tchum para a oferta da vida do teu filho? Foi o que Deus fez. Aquele que nos deu todas as coisas com Cristo, o que nos poderia ter dado mais? Só que a leitura, ela continua, meus irmãos, e o final não é agradável. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, murmurando, reclamando, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. E quando é que a gente cai? Quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando nós somos ingratos a Deus. Dificilmente a gente lembra nas nossas orações de agradecer. Tantas e tantas graças diárias que Deus nos dá. Meu filho,
mas deixa acontecer uma coisinha só que a gente não gosta. Deixa acontecer uma coisinha que a gente fica chateado. A gente começa a reclamar, começa a murmurar, eu não quero rezar, e briga com um, e briga com outro, e reclama para um, e fala mal para o outro. Não murmureis, como esse povo murmurou e desagradou a Deus. Ou seja, Deus fez tudo para o seu povo. O que o povo fez? Desagradou a Deus. Deus está fazendo muito por você. Deus já fez tudo por você, entregando o seu filho na cruz. Então quando Ele olha para você, o mínimo que Ele espera é que nós tenhamos fruto, e que nós não sejamos só folha. E o mundo de hoje, meu caro, é folha, não é? O mundo de hoje é folha. Conforme a sua roupa, você é bem tratado. Conforme a sua roupa, você não é nem tratado. Conforme o seu carro, nas baladas, todo mundo, nossa, chegou fulano. Conforme o carro, você prefere ir a pé para não ser chacota. Conforme o poder financeiro, na champanhe, no Chandon, sei lá, coloca lá a chaminha. Nem vai beber, mas a questão não é beber, é aparecer, é chamar a atenção para todos da balada. Eu tenho dinheiro, o meu relógio é importado, a minha aparência. Aí pessoas escravas da aparência ficam caprichando só por fora, é só folha, e haja folha, mas quando você entra para procurar algum fruto, não havia fruto. O que adianta, meus irmãos, uma mesa luxuosamente feita se não há comida no prato? O que adianta uma grande caixa de presente se não há nada dentro? O que adianta uma bela barriga se não há um bebê sendo gestado? Ilusão. Vocês lembram da grávida de Taubaté? Não vou aqui, não é? Ilusão. Era só para aparecer, quer dizer, mas depois não era. Jesus está falando para mim e para você que não basta você agradar o mundo pela aparência, se você não o agrada pelo fruto. Deus, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Lembre, meus irmãos, eu gosto muito do texto, acho muito bonito, a vocação de Davi. Ele que foi ungido pelo profeta Samuel na casa do seu pai. Quando Samuel chega, ele vê Eliabe, é o irmão mais velho. A Bíblia diz que ele era bonito de rosto e corpo. Então ele olha e falou, Deus escolheu bem, que homem bonito, hein? Aí Samuel vai e ergue o chifre. Deus fala com ele, não fui esse que eu escolhi. Você está se deixando levar pela aparência. O homem julga pela aparência, eu vejo o coração. Não o escolha pela aparência. É como se Deus falasse para Samuel, ele é uma figueira bem folhada, mas não tem fruto aí. Aí chega Davi, pequeno, novinho, cabecinha, joelhinho, cuidando das ovelhinhas, tocando flauta. Aí Samuel fala, não, esse aí não vai ser, porque um pirralho desse vai servir para quê? Aí Deus fala com ele, pode ungir, este é o meu escolhido. Meus irmãos, atenção. Deus, quando olha para você, Ele vê o que ninguém vê. E as pessoas, quando olham para você, geralmente elas enxergam o que Deus não vê. A questão é, somos figueiras sem figo? Somos belos para o mundo, mas feios para Deus? Somos ricos para o mundo, mas pobres para Deus? Somos santos para o mundo, mas condenados aos olhos de Deus? Foi até ela procurar figo e não encontrou. E aqui você vê uma indignação do dono da figueira. Eu fiz o que eu podia e ela não produziu figo. Então disse ao vinhateiro, esse vinhateiro é Jesus, é Deus Pai falando para Jesus,
Já faz 3 anos que venho aqui buscar figo e não encontro. Ô, paciência, hein? 3 anos. Tem 3 anos que ele está buscando figo e não encontra. Por que 3 anos? Por que 3? Porque para o judeu há o sacrifício vespertino, o sacrifício matutino e entre os dois a parte da tarde. É chamado dos 3 tempos de Deus. Certas religiões, eles param 3 vezes por dia para fazer a sua oração. O Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Acorda, Israel, escuta, Israel, um é o Senhor teu Deus. Se faz 3 vezes, se faz no amanhecer, se faz no pico do sol e se faz no entardecer, manhã, tarde e noite. 3 tempos. E note que a nossa vida é marcada geralmente por 3, não é? 1, 2, 3 e já. Cabeça, tronco, membros, raiz, caule, folha. Sempre é 3. Então esse 3 significa os 3 tempos de Deus. Ele vai até a sua vida de manhã. O que é de manhã? Criança, pré-adolescente. Ele vai à tarde, jovem, adulto jovem. Ele vai à noite, idoso. Tem gente que não produziu fruto quando era criança, passou pela juventude, pela idade adulta sem produzir fruto, está idoso e não produz nada. 3 anos, os 3 tempos de Deus. Jesus morre às 15 horas, 3 horas da tarde. Então esse 3 tem essa mistagogia. Deus que vem até nós na manhã, à tarde e à noite. Já faz 3 anos que eu venho procurando figo, procurando fruto, procurando conversão, e nada encontro. Por que é importante o fruto? Você sabe? Por que é importante o fruto? Jesus disse por que é importante o fruto. Vocês vão lembrar agora. Não se conhece a árvore pela árvore, mas se conhece a árvore pelo fruto. Não há árvore boa que dê fruto mau, não há árvore má que dê fruto bom. Se ele vai buscar fruto e não há, como que ele vai conhecer a árvore? E aqui, meus irmãos, cuidado, porque existe o bom fruto, existe o fruto azedo e existe o fruto podre. Existe o fruto verde e existe o fruto passado. Não basta produzir fruto se o seu fruto é azedo, se o seu fruto é podre. É necessário produzir bons frutos. Eu vos disse essas coisas para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Permanecer, de continuidade, né? Nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. O problema de uma árvore que não produz fruto, ela está inutilizando o que ela está recebendo. E a questão é, meus irmãos, se a vinha do Senhor é o mundo, se a figueira do Senhor é a igreja e nós estamos aqui, qual é esta terra que não pode ser inutilizada? São os sacramentos da igreja. Jesus, quando deixou a sua igreja, Ele não nos deixou perdidos no mundo. O que vocês quiserem, vai fazendo aí para ver se salva esse povo. Não, Ele já deixou os 7 sacramentos estruturados. A igreja vai nos oferecendo os sacramentos como canais de santificação. Quando aqui vai dizer, por que você está inutilizando a terra? O que é que Deus vai falar para Moisés na primeira leitura? Tira a tua sandália, porque a terra que tu pisas é uma terra santa. Qual que é a terra santa da nossa fé?
os sacramentos que a igreja nos dá. Quando a criança é pequenina, o papai e a mamãe, com toda a devoção, escolhendo bons padrinhos, vai levá-la para o batismo. Aqui, aquela figueira pequenininha, ela é irrigada com a melhor água, a água do Espírito, as águas do batismo. Ela é ungida com óleo do catecúmeno no peito, ela é ungida na fronte com óleo do crisma, sacerdote, rei, profeta. Aquela figueira, ela vai se desenvolvendo. Aí chega o momento da primeira comunhão, receber o corpo de Cristo, alimento para a figueira. Toda vez que ela se sente suja, quando cai num pecado, Deus deixou o sacramento da confissão. Você se confessa e é restituída a graça original. Quando o homem e a mulher se apaixonam e querem um relacionamento abençoado por Deus, a igreja tem o sacramento do matrimônio. Eles serão unidos na bênção do alto. Quando um jovem, pensando na sua vida e no seu futuro, sente no coração a vocação religiosa, ele vai se entregar a Deus sendo um monge, um irmão, as mulheres freiras, missionárias. E a igreja tem para o clero católico o sacramento da ordem. Assim como o casal recebe uma graça especial no sacramento do matrimônio, é por isso que é importante o sacramento do matrimônio na igreja. É necessário o casamento, não para questão de papelada, mas é no matrimônio que o casal recebe a graça matrimonial. Como eu, no dia da minha ordenação, recebi a graça presbiteral ou sacerdotal, a maturidade da fé que é dada a todos nós no sacramento do crisma. O bispo que vai ungir a fronte do crismando no mesmo local que o padre ungiu no dia do batismo, concedendo ele força, vigor, para que ele seja uma figueira frondosa, frutuosa. Por isso é importante assumir a nossa crisma. E na tenra idade, quando a figueira chegar, temos o sacramento da unção dos enfermos, que fortalece o corpo, que santifica a alma. Então veja, meus irmãos, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, com os sacramentos da igreja. Mas o que acontece quando a pessoa recebe o sacramento de maneira indigna? Ela não recebe a graça sacramental. Aí a terra, ela é inutilizada. Claro que a gente não fala muita coisa, né? A gente não pode ficar dando trabalho também para os advogados. Mas eu fico olhando, porque eu saio muito pouco. Mas quando eu saio, eu fico olhando assim, ó, aeroporto, alguns vídeos que rodam na internet, né? Eu resumo numa frase só, e os seres vão me entender que vocês não são bobos nada, né? Vocês são muito espertos. Eu resumo mais ou menos assim: é uma festa estranha com gente esquisita. É o que nós estamos vivendo. São figueiras e mais figueiras que não dá fruto nenhum de conversão, não tem fruto nenhum de espiritualidade, não tem fruto nenhum de cristianismo. Estão inutilizando a terra. Não pode ser assim comigo e com você. Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está cuidando. O que Ele espera? Fruto, fruto. Minha mãe há pouco tempo ganhou uma orquídea, toda florida, claro, né? Aí as folhas, as flores foram e caíram, ficou só o toquinho. Ela falou: não, tá bonita. Aí conversando com a moça que ajuda lá em casa: não, Ana Maria, tem que fazer assim, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo. E minha mãe, há uns tempos atrás, cismou de cuidar de orquídea. Aí arrumou umas lá, aí põe pedra de gelo, aí põe água de arroz, aí pintura no lugar, põe no outro, traz para cá, põe no sol, põe na sombra, pintura. Falei: mãe, que mexida que é essa? Ela fala: estou fazendo tudo o que eu posso para que ela possa florir.
A ação não é gratuita. Eu não estou cuidando por cuidar, não. Eu estou cuidando porque eu quero que ela dê flor, que ela floresça. Você acha, meus irmãos, que o cuidado que Deus tem para você é porque Deus não tem nada para fazer? Aí Deus pensou, como eu não tenho nada para fazer, então eu vou ficar cuidando desse povo aqui. Como eu não tenho nada para fazer, então eu vou ficar dando umas graças aqui. Não! Se Deus está cuidando de você, Ele espera frutos. E o fruto maior que Jesus pede no Evangelho, o fruto da conversão. Deus abençoou você, Ele nos abençoou com a nossa família, nos abençoou com o dom da visão. Nós podemos andar, alimentar, podemos amar. Ele nos deu o dom da fé, nos deu uma família. Olha quanta gente tem uma vida muito mais difícil que a sua e são pessoas mais felizes. Ele te deu o dom do trabalho. Muitos aqui estão estudando em boas faculdades. Deus colocou pessoas maravilhosas no seu caminho, pessoas para te ajudar. Por que Deus está cuidando de você? Para fazer graça? Não, Ele quer que a figueira produza fruto e que você não fique inutilizando a terra. Pela graça de Deus sou o que sou, porque a sua graça me dispensada não foi estéril. Ou seja, Deus me dá a sua graça e eu não posso deixá-la estéril. Então Jesus diz, quer saber de uma coisa? Deus Pai diz, quer saber de uma coisa? Cuidou, não produziu, corta. Aí entra Jesus na história. Deixa a figueira, ainda este ano, eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo, eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo. Vamos repetir? Eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo. O que significa cavar em volta? Atenção, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meio é o lugar onde as distâncias em volta são as mesmas. Isso é meio. Você pega um lugar, mediu para lá 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, eu estou aonde? No meio. E quem está no meio de nós? O Senhor. O Senhor está no... Mas Jesus é tão misericordioso e tão amoroso, que para cuidar de você, Ele te coloca no meio, e Ele vai cavar em torno de você, para cuidar de você. Qual que é o filho que a mãe cuida mais? O que mais precisa. A mãe tem 5 filhos, um fica doente, a mãe vai cuidar mais de qual? Do doente. A gente não entende coração de mãe não, né? Mas já tem umas pessoas que dizem assim, padre, lá em casa nós somos 6, 5 ajuizados, a minha mãe só fica dando atenção porque não presta. É porque é mãe, né? A mãe ela tem um olhar, aquele que mais necessita. Então Jesus está dizendo, para que você produza fruto, eu te coloco até no meio do meu coração e me deixa cavar em volta. O que significa cavar em volta? Expor a raiz. Quando a figueira não produzia fruto em Israel, eles tinham uma técnica de tirar toda a terra em volta dela, e quando aparecessem as raízes, eles colocavam adubo e colocavam uma nova terra. Ela se enchia de força e novamente se enchia de fruto. Meus irmãos, onde estão os nossos problemas onde estão os nossos problemas que impedem a produção de frutos? Não estão fora, estão lá dentro. Lá dentro. Então Jesus está falando para você, olha, não está fora de você o que eu quero fazer, eu quero cavar. Eu vou ter que chegar nas suas raízes. Sabe aquela música Como Zaqueu? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Aí vem um refrão, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas. Olha aí, é estrutural.
O problema é estrutural. Quando um prédio, meu filho, dá uma tombada, o pessoal fala, peraí, entortou foi a parede? Não, foi a estrutura. Ixi! Aí vem a defesa civil. Mexeu com a estrutura, meu filho, acabou. Você bateu o carro, mexeu com a estrutura central, PT. Jesus está olhando para você e falando, o seu problema é estrutural, meu caro. Seu problema não é arrumar sobrancelha, boca, não. É expor as raízes. A coisa é mais profunda. A coisa está lá dentro. É o pecado que está dentro de nós. Por isso ele pede a conversão. E quando ele expõe as raízes, ele fala, eu vou cavar em volta, eu vou expor as raízes, e eu vou colocar o que na raiz? Adubo. E qual é o adubo que nós precisamos? Primeiramente, os sacramentos, a Eucaristia, ter uma vida de oração, momentos de adoração, leitura da palavra, recitação do Santo Terço, na quaresma, jejum, abstinência, mortificações. São essas práticas espirituais que vão nos dando força espiritual. É o adubo. Estava dando uma palestra há anos atrás para uma turma da Crisma. Jovens queriam se crismar, foram para um retiro, eu fui lá fazer uma palestra. E o texto que eles me deram para trabalhar eram os frutos que o crismando precisava produzir. Eu peguei esse texto. Quando Deus olhava para o crismando, ele não tinha fruto nenhum. Eu falei, você tem que receber adubo, meu filho. Você tem que dar uma boa adubada, senão você não produz fruto e nem cresce. Aí tinha lá no meio dos jovens, um mais marombadinho, ele disse assim, ô padre, ele pode falar, meu filho, eu posso comparar esse adubo aí ao whey protein? Eu falei, com creatina. Ou seja, gente, é um suplemento. Nós temos que suplementar a nossa fé. Nós temos que buscar o adubo que nos faz fortes em Deus. Massa muscular, meu filho, não quer dizer nada para o diabo. Beleza física não quer dizer nada para Deus. É necessário um adubo na raiz. Deixa eu cuidar. Deixa eu cavar em volta, deixa eu colocar adubo. E por fim, durante quanto tempo? Para sempre? Para sempre? O texto está escrito, durante quanto tempo? 1 ano. 1 ano significa 12 meses. E esses 12 meses têm 2 significados. Primeiro, são as estações do ano. É a 4ª chance. Que se você pensar, cada estação do ano, em tese, são quantos meses? 3 meses. 3, 6, 12 meses. 1 ano. 3 verão, 3 outono, 3 inverno, 3 primavera. Claro, no nosso hemisfério não é tanto assim. Mas em países com a estação definida, eles veem claramente de 120 dias, dá uma, de 90 em 90 dias, dá uma mudada na paisagem. Então quando diz 3 anos, eu procurei fruto durante 3 anos, pode ser esse movimento de estações de 3 vezes 4, que dá 12. Pode ser também as horas de sol. Porque o nosso relógio, se você nunca pensou nisso, se fosse um relógio que marcasse um dia, ele tinha que ter de 1 a 24. Então o ponteirinho ia de 1, 24, ele começava um outro dia. Ele só vai de 1 a 12. Então para dar um dia ele tem que dar 2 voltas. Uma volta completa é dia, uma volta completa é noite. Serão 12 horas de sol e 12 horas de trevas. Porque significa cuidar da figueira mais 1 ano. São as 12 horas de luz
que nós temos para conversão, senão chegarão as 12 horas das trevas, que são as trevas interiores. Aqui, meus irmãos, precisamos entender uma coisa: as estações do ano que esta figueira vai passar são as estações que nós precisamos produzir fruto, aconteça o que acontecer em cada estação. Há momentos da nossa vida que nós vamos viver o verão de Deus. O que é o verão? É sol, é praia, é piscina. O dia é maior, roupas mais leves, a gente gosta de passear, praticar esporte. O sol é o disparo, é a vida. Mas ninguém vive verão o ano inteiro. Passado o verão, você começa a olhar, os dias começam a ficar mais acinzentados, o dia começa a ter pouquinha menos luz, as árvores começam a perder folha, nós vamos perder pessoas, vamos perder, é o outono da alma, é a época da vida, é a estação das perdas, é a estação de deixar as folhas caírem. Em países que têm o outono bem definido, não se produz fruto no outono, as árvores se preparam para o rigor do inverno. Terminado o outono, vem a neve. Você vê as árvores parecem mortas, só tem os galhos. E eu fui pesquisar por que no inverno as árvores deixam as folhas caírem. Primeiro, porque não há tanta seiva, e segundo, que o peso da neve com as folhas quebrariam as árvores. Então ela já deixa cair, ela fica o mínimo, ela fica com o essencial. O inverno não é só época de chocolate quente, esquentar fogueira. O inverno é aquela época que você quer ficar mais sozinho, é época que você entra para dentro de si mesmo. O dia fica menor. Se no verão nós temos dias longos, no inverno o dia é curto. As pessoas não saem tanto no inverno, a gente gosta de ficar mais em casa. Neve, para onde tem. Mas a gente aguenta firme. Você começa a ver sinais de vida. Depois do inverno vem a primavera. Flores, frutos, cantos, o urso acorda, a vida volta. E a primavera prepara o quê? O verão. Quando Jesus diz: eu vou cuidar dele mais um ano, é que você aprenda a reconhecer a Deus nas coisas boas da vida, quando você viver o verão da fé. Que você segure nas mãos de Deus quando o outono bater na sua porta, o momento das perdas. Que você aprenda com o rigor do inverno, o momento da solidão, o momento de cuidar um pouco de você. E que você louve a Deus quando vier os sinais da vida nova, que é a primavera. E é exatamente da primavera para o verão, é nessa mudança de estação que a maioria das árvores frutíferas produz. Então o que Jesus está falando para o pai? Deixa eu treiná-lo nas alegrias, deixa eu fortificá-lo nas perdas, deixa eu estar com ele no inverno e deixa eu me alegrar com ele na primavera. O fruto virá, eu vou cuidar. E se depois disso tudo ele escolher não produzir fruto, aí você o corta. Aí, meu filho, pode mandar a pessoa para o inferno mesmo, não está querendo nada com a dureza, né? Não está querendo nada com nada. Mas Deus nos dá este ano de cuidado, este ano de adubo, este ano de expor as raízes. Aproveita o ano, que 2025 seja este ano onde Deus está cuidando de você e onde você se deixa cuidar por Deus. É impossível você colocar sopa na boca de alguém se a pessoa não quer abrir a boca.
Deus, Ele quer fazer tudo, mas você precisa ter o coração aberto. Você precisa estar disponível ao Senhor. E por fim, eu quero ir ao catecismo da igreja e mostrar para você que quando Jesus fala de conversão, Ele está falando de vida eterna, Ele está falando de bênção, Ele está falando de fruto, Ele está falando de alegria, porque o mundo quer que você tenha folhas, não interessa se você não tem fruto. Meus irmãos, que eu não posso falar coisa rasgada, mas quando eu atendo certos casais que querem se casar, eu olho assim e falo, é muita folha e pouco fruto. A pessoa se casa encantada com as folhas, mas beleza não põe mesa, né? Aí depois do casamento fala, padre, é uma figueira linda, mas não produz nada. Está inutilizando a terra. O pecado, meus irmãos, ele rouba de nós uma das maiores graças que o ser humano pode receber, se não a maior. A maior graça que o ser humano pode receber é receber Jesus na Santíssima Eucaristia. É o melhor adubo para a nossa figueira interior. Não há nada que produza em nós mais frutos de conversão que a sagrada comunhão. E o diabo, que não é bobo nada, ele fica nos tentando para que nós cometamos pecado mortal. Porque uma vez que nós caímos no pecado mortal, nós não podemos receber o adubo para a nossa figueira interior, que é a sagrada comunhão. Os pecados veniais, ou pecados leves, por isso que no início da missa tem o ato de contrição, o ato penitencial. Confesso a Deus, Senhor, tende piedade. Ali são os pecados veniais. O pecado mortal, ele rompe o nosso relacionamento com Deus. Padre, quais são os pecados mortais? São os pecados diretos, com consciência, vontade e liberdade, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Quebra-se a amizade com Deus, aí você fica privado da sagrada comunhão, você não fica privado da celebração, você não fica privado de entrar na igreja, você não está privado de fazer a sua oração, mas não se deve receber a sagrada comunhão em pecado mortal. Eu quero finalizar indo ao catecismo da igreja, porque hoje nós vivemos um tempo muito complicado, onde até as pessoas procurando orientação espiritual, elas são orientadas de maneira errônea. Aí parece que cada um está falando uma coisa. Não estou aqui dizendo o nome. Aí vai num padre é pecado, vai no outro não é. Vai num pode, o outro não pode. Um fala vai, o outro fala fica. E o povo está totalmente perdido. Mas o que é e não é? São opiniões tão divergentes quanto a matéria em si. Nós estamos no mutirão de confissões. Quantas vezes eu faço uma colocação para a pessoa, ela me fala, mas fulano de tal falou que isso não era pecado. Eu falei, minha filha, não é apenas pecado, como grave e mortal. Então eu quero ir ao catecismo da igreja, para não ficar aqui falando do que eu penso, mas o que a igreja nos orienta sobre a sagrada comunhão, que é este adubo para as nossas raízes, quando nós estamos em pecado mortal. A pergunta é, eu posso receber a sagrada comunhão quando eu estou em pecado mortal? Catecismo da Igreja Católica, 1415, 14:15. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística, deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia,
sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Aqui é muito claro: não se deve receber a comunhão com pecado mortal no coração. 14:16. A santa comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e preserva dos pecados graves. Por serem reforçados os laços de caridade entre o comungante e Cristo, a recepção deste sacramento reforça a unidade da igreja como corpo místico de Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos neste tempo abençoado da Quaresma. Mutirões de confissão têm acontecido em todas as nossas igrejas. Temos chegado 5 horas da tarde, temos saído 11h30 da noite, atendendo igrejas lotadas. E as pessoas têm se confessado bem, graças a Deus. Coloquei no meu Instagram para ajudar 2 vídeos. As 6 coisas que você não deve fazer numa confissão. Antes de confessar, assista. Coloquei um segundo vídeo: como fazer uma boa confissão. Aqui no Frei Galvão, o mutirão de confissões será no dia 1º de abril. Nós teremos aqui, se não me engano, 10 padres atendendo das 5 da tarde às 9 da noite. Quem estiver dentro da igreja às 21 horas, confessa até a hora que tiver gente. Mas depois das 21, os portões são fechados. Então, confesse. Na próxima semana, se não me engano, acho que é Nossa Senhora da Guia, São Pedro. O dia que será aqui no Frei Galvão, terão também padres no Santa Teresinha e no Candelária. E temos mais uma paróquia, eu me esqueci. Já passamos no São José, Catedral, Nossa Senhora Aparecida, São Cristóvão. Então os padres estão indo atender as confissões. E aqui fica um pedido, meus irmãos, não para mim, mas para você: se prepare bem para a confissão. Não tenha vergonha de se confessar. E aqui eu falo a coisa rasgada: o ouvido do padre na hora da confissão é igual uma latrina, pode despejar a podridão. É para isso mesmo. O padre está ali não para te condenar, o sacerdote está ali para te perdoar. Ele vai te ouvir, ele vai te orientar. Você fará o ato de contrição, ele vai te conceder o perdão, e em estado de graça você está preparado para produzir bons frutos, frutos de conversão. E no estado de graça você estará convidado a participar da Eucaristia. Há uma frase antiga da igreja, mas que não é muito dita: a Santa Missa é para todos, a comunhão para quem está preparado. A Santa Missa é para todos, a Eucaristia para quem está em estado de graça. Então procure nesta Quaresma esses mutirões de confissão, faça a sua preparação verdadeira e se reconcilie com Deus. Fico muito feliz quando eu atendo uma pessoa, dou as orientações e a pessoa termina com um sorriso nos lábios e diz: "Nó, padre, tirou uma tonelada dos meus ombros, mas eu cheguei aqui pesado, estou saindo leve." Como que a gente recebe pessoas com a cara ruim, homens, tudo pesado? Durante a confissão a pessoa vai se abrindo e ela sai leve, ela sai perdoada, ela sai reconciliada com Deus. Deixai-vos reconciliar com Cristo. Não se esqueça, Jesus vai te colocar no centro, Jesus vai cavar em volta, Jesus vai expor as raízes, Jesus vai colocar o adubo. Você tem 1 ano, Ele não vai fazer isso a vida inteira.
Aproveite este ano da graça de Deus, que já faz 3 anos que Deus não vê fruto de conversão. Jesus quer te dar mais um ano, mais uma etapa, mais uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Não desprezemos a graça de Deus e não vamos inutilizar a terra. Que Nossa Senhora, a mãe do puro amor, nos ajude nesta caminhada quaresmal e que ela possa manter o nosso coração e a nossa vida em estado de graça, nos afastando de todo o pecado mortal, nos arrependendo também dos veniais e procurando sempre uma amizade profunda com Jesus, que se dá de maneira toda especial na Sagrada Comunhão. Ao Senhor Jesus, honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.